Oi, gente, Casa do Chefe, toda terça-feira aqui o papo é diferente. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Casa do Chefe. E eu já peço para você curtir, compartilhar e tem um botãozinho aí do lado, um aviãozinho, manda para uma pessoa que você gosta e fala pra gente se o áudio tá bom, que é pro Teto alinhar ali o áudio, tá? Eu recebo e tenho o prazer e o orgulho e a satisfação de receber uma pessoa um astral incrível, né? Sorriso fácil e que já me contagiou. Ela ajuda pessoas que têm medo por algum motivo de dirigir, né? A pessoa tira a carta, mas por algum motivo, e a gente vai falar sobre esses motivos, a pessoa tem medo de dirigir. Recebo aqui na Casa do Chefe hoje Lilica, ou Lilica Maravilha. Isso, muito obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite Prazer a todos. Te receber, viu? Prazer é meu. Fique bem à vontade. Muito obrigada. E vamos bater um papo. É uma honra. A honra é toda minha. Lilica, eu quero conhecer um pouco da Lilica. Quero saber o nome da Lilica, né? Meu nome é Eliana. Eliana, sim. Eu tenho 53 anos. Ó, ela não tem problema com idade. Já meteu a idade logo aí para vocês. Seja bem-vinda mais uma vez. E eu quero saber um pouco da sua infância, né? Quem foi a Eliana, criança, até chegar nesse negócio de dirigir tudo. Sim. Então, a Eliana, criança, ela foi muito alegre, brincou muito. Eu morava numa vila. Tu é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo. Minha mãe era baiana. Meu pai, uma mistura de espanhol com italiano. Brinquei muito na minha infância, me diverti muito. Morava numa vila, então a gente brincava até altas horas. Naquele tempo nós podíamos brincar, né? À vontade, não tinha nenhum problema. Era outro tempo. A única coisa é que eu tinha um horário determinado para fazer as minhas atividades, né? Como sempre, a minha mãe sempre foi muito organizada. Então, tal horário você vai entrar, tomar seu banho, fazer sua lição e já acabou. Esse horário acabou, vai dormir cedo para no outro dia começar a escola. Sempre estudei muito, gosto muito de ler. Sempre gosto de estar inteirada no que acontece no mundo, né? A gente precisa estar inteirado. E foi assim, sempre estudando bastante. E como que eu conheci a Mulher Maravilha já vem aí na infância, né? Já vou contar sobre a Mulher Maravilha porque era uma dificuldade para eu entrar, né? Na infância, como a gente brincava muito e tinha muita liberdade para ficar até tarde, então ela me determinava um horário. Ela falava, mas 5 horas você tem que entrar para fazer sua lição, tomar seu banho. Não vou entrar. Ficava brincando, chamava, aquela coisa de mãe, né? Chama, não vem, chama, não vem, chama, não vem. Um dia chamou, falou, você vai sentar aí no sofá e vai ficar pensando porque você não me obedece nenhum dia. E eu vou ligar a televisão, vou deixar só você assistir a televisão. Vou ligar, vou deixar você assistir, você vai ficar aí pensando. Nisso ela colocou na Gazeta. Na Gazeta, às 5 horas da tarde, passava a Mulher Maravilha, aquela mulher linda, né, Linda Carter, passava, rodava, ficava de Mulher Maravilha e eu fiquei encantada com aquilo. Isso aí você tá com quantos anos? 13. 13. Isso, tenho 53, então são 40 anos de Mulher Maravilha. De Mulher Maravilha. E aí fiquei muito encantada com aquilo e aí falei, ela percebeu, falou assim, então você gosta? Da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Então, todos os dias, às 5 da tarde, passa a Mulher Maravilha na Gazeta. Aí e você vai... Isso, aí eu já olhava no relógio, me deu um reloginho, né? Já olhava no relógio, quando eu dava 10 para 5, já entrava, sentava e já assistia a Mulher Maravilha. Foi por isso que eu comecei... Todas as coisas que eu sempre gostei foram dela, já na infância. Que legal. Memória afetiva aí. Isso. E aí, como que chega isso aí na profissão, né? Sim. Você não sempre fez isso, né? Você fez outras coisas na vida, né? Fiz. Eu quero saber agora desse lado profissional até chegar no que você faz hoje, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com 14 já, bem cedinho, ela já falou que quando eu terminei o ginásio, né? Já fui trabalhar. Na nossa época era assim. Isso, terminei o ginásio, já fui trabalhar. E aí ela falou assim, olha, você escolhe, ela trabalhava numa empresa. Trabalhar com 14 anos, antigamente era a coisa mais normal do mundo, tá? Não era igual hoje, não. Sim. Porque senão a gente acha que as pessoas, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos e tá tudo bem. Sim. Não tô doente, não tive trauma nenhum, tá tudo certo.
Hoje em dia que as coisas mudaram. Sim. Né? Mas na nossa época, 14 anos, tinha que trabalhar. Né? Isso. Tinha que trabalhar por quê? Para ajudar e porque a gente queria também trabalhar. Também. Porque... Então era naturalmente a gente trabalhava. Se uma criança de 14 anos não trabalhasse, ele se sentia deprimido. Né? A gente estava no nosso DNA nessa era época. assim, isso. Não é verdade? Com certeza. Então era assim. Isso. Aí eu peguei e comecei a fazer... Tem recado lá para você. Tem recado? Lá. Cilei, melhor instrutora de trânsito. Que coisa linda. Obrigada, Cilei. Já curte, já compartilha. Ai, que coisa linda. Tem um público aí. Já tem, né? Bom. Já tem as minhas queridas, porque eu espalhei para elas que eu iria estar aqui, que seria uma honra estar aqui, que seria a minha primeira live, que eu estaria nervosa. Mas não fica não. É exatamente isso, a Casa do Chefe é para você que tem um sonho, que é empreendedor, que quer divulgar seu trabalho. Aqui você não paga, também não recebe, e eu te recebo com muito carinho. Aqui não importa se você tem milhões de seguidores ou um pouquinho, aqui é pra gente divulgar. Então a gente precisa muito da sua ajuda, da ajuda de vocês que estão assistindo. Para quê? Para que toque no aviãozinho e manda essa live para mais 2, 3 amigos, porque é isso que faz a diferença, né? A gente precisa se ajudar. Sim. Então eu tenho feito esse trabalho aí de tentar ajudar as pessoas de alguma maneira. E a maneira que eu consegui é abrir minha casa. Eu já recebi muito de Deus e recebo muito das pessoas, então eu abro minha casa para divulgar o trabalho. Que bom que é a primeira vez que você está vindo aqui. Sim. Então fala lá. Uhum. Abraço para mim? Do resort? É isso? Obrigado, pessoal do resort. É isso do resort? É isso mesmo? Gorve? É isso. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Então, aí quando a gente começa a trabalhar, eu comecei a trabalhar do que tinha, né? Como minha mãe trabalhava numa empresa, me arrumaram um trabalho em contabilidade. Aí comecei na contabilidade, fui indo aqui, mas eu via que aquilo ali não era mais ou menos o que eu queria. Aí casei, né? Saí do Ipiranga, vim morar aqui mais pro lado do Capão Redondo. Casei. Depois que eu casei, eu já comecei numa empresa de transporte. Então eu via os meninos dirigindo e achava aquilo maravilhoso. Mas até então você não dirigia? Até então eu não dirigia. Tá. Aí juntei o dinheirinho, foi quando eu comecei a ganhar um dinheirinho. Juntei o dinheirinho, vamos comprar o carro. Mas para comprar o carro precisamos tirar a habilitação. Aí fomos tirar a habilitação. Não. E aí fomos tirar a habilitação porque precisávamos da habilitação, não íamos fazer nada incorreto, né? Sim. Porque se a gente fizesse algo incorreto, não, todo mundo dirige sem carta. Não, a gente ia dirigir com carta. Naquela época tinha mais isso, né? Hoje em dia não. Hoje em dia, se você dirigir sem carta, você vai ser preso. Isso, não pode. Então, e aí trabalhei nessa empresa de transporte, achava muito lindo os meninos dirigindo e eu queria dirigir, né? Queria ficar ali, achava muito bonito eles saírem todos juntos, fazerem as suas entregas. Eu achava aquilo lindo, só que eu era digitadora na época. Aí fui tirar as cartas e precisava de uma carta de ônibus para poder você trabalhar na rua. Você não podia ter a carta que você inicia, tinha que ser a carta D. Começava na B e você tinha que ter carta D para você poder trabalhar ali. Até hoje é assim? Isso, para poder trabalhar na rua você precisava ter carta D. Até hoje é assim, né? Sim. Aí comecei digitadora, aí um chefe meu falou assim, olha, você não quer trabalhar na rua? Quero. Nossa, meus olhos brilharam. Quero trabalhar na rua. Então tá bom, então você começa, tira a sua carta, me traz que eu vou te promover. Me promoveu, comecei a trabalhar na rua. E trabalhei na rua como courier 7 anos e meio. Tá, pra quem não sabe, como courier é o quê? Courier é motorista em francês, né? Então era um pouquinho mais chique, a gente não era motorista, nós éramos couriers, né? Tá. Então, trabalhávamos na rua. Só pra você treinar o seu francês, que é o meu, Isso, entendeu? éramos couriers. Isso. Motorista, traduzindo, isso. Era motorista. Aí trabalhei nessa empresa por 22 anos. Quando deu os 22 anos, um dia, tudo bem, não sirvo mais. Isso daí acontece com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Foi mandado embora. Fui mandada embora. Primeira decepção da vida. Primeira decepção. Você vai passar por ela também. Isso. Se você trabalha para alguém
Se você, se um dia vocês vão te mandar embora. Isso. Que é natural. É natural, sim. Faz parte. Faz parte do processo. Às vezes a gente não está muito acostumado, toma um choque, mas faz parte. Isso, porque das outras empresas que eu tinha trabalhado antes dessa, todas eu tinha pedido a conta. E essa foi a única que me mandou embora. Então já foi um choque por isso. E depois de tanto tempo, né? Tá. Mas tudo bem, faz parte do processo. Vambora. Aí eu me vi ali, e agora? O que eu vou fazer? 48 anos, motorista, tinha começado 2 faculdades, não tinha terminado. Tinha um pouquinho do inglês, um pouquinho, me arranhava um pouco, porque a empresa era americana, então eu gostava muito de estudar, tive oportunidade de estudar lá dentro. Legal. E aí, falei assim, e agora, o que eu vou fazer, né? 48 anos, motorista. Vai trabalhar em empresa de ônibus, eu já tinha a carta de ônibus, já tinha tudo. Falei, não, eu não vou trabalhar em empresa de ônibus. Falei, eu vou fazer outra coisa. Falei, eu vou comprar um carro, vou ser motorista de aplicativo. Aí meu marido falou assim, você vai trabalhar de noite, é perigoso, mulher. Era naquela época que estava começando e estava tudo muito vago. Não vai fazer isso. Falei assim, então eu vou tirar minha carta de moto e vou ver o que eu faço. Fui tirar minha carta de moto, fui convidada pelo dono da autoescola a trabalhar lá. Só que para isso eu tinha que fazer o curso de instrutor. Fiz o curso de instrutor. Quando eu fiz o curso de instrutor, eu fui vendo que tinha um campo vasto naquilo, né? Fui conhecendo, inclusive hoje eu dou aula na escola em que eu fiz o curso, no curso de cargas perigosas. Eles me convidaram para trabalhar lá e foi bem legal. Deixa eu te cortar, porque aí rolam umas dúvidas aí, né? Tá, isso. Hoje tive aula com ela. Oi, Lu! Tá vendo? Coisa linda! Seus alunos estão em peso aí. Então. Fala para eles compartilhar com mais gente aí essa live. Isso, para você, hoje em dia, se você quer ter uma profissão e você tem habilitação, então você pode procurar uma autoescola e fazer um curso de instrutor. Sim, se você quer ser instrutor, você tem que fazer um curso específico na área. Tem algumas escolas que elas dão esse curso, ministram esse curso. Você faz fica 45 dias no curso fazendo. E aí depois no final, e depois você está apto, aí você tira a sua credencial, que é credenciado pelo Detran. E aí você pode ser instrutor numa autoescola. Foi o que eu fiz, eu comecei na autoescola. Boa, vambora. A autoescola foi uma escola realmente para mim. Porque, inclusive, no primeiro dia em que eu fui dar aula prática, eu tive ali a ajuda muito deles, né? No primeiro dia em que eu fui dar aula prática, tinha um instrutor que chamava Eugênio. Eu falei, Eugênio, eu estou tremendo. Eu não sei como fazer, eu sei dirigir para mim. Como que eu vou ensinar uma pessoa a fazer o que eu faço? Porque você já muda a chave. Já muda a chave, isso. A minha transformação é essa. Eu sou um chefe de cozinha, mas eu quero ser um professor. Então tem que ter um processo, né? Tem que sentar na cadeira de novo para aprender. Exatamente. E aí eu saí com o Eugênio em aula por vários dias, por uma semana praticamente, o dia todo. E o Eugênio foi me dando todas as dicas do que eu ia fazer. O Eugênio já era um instrutor já antigo, foi me passando todas as dicas, foi me ensinando tudo, foi muito legal. O Eugênio é um querido, hoje ele está morando lá em Minas, mas ele assim, foi o que segurou a minha mão e não largou nesse momento, porque eu estava numa... muito diferente você dirigir e ensinar, né? Então eu estava nessa transição. Aí comecei a ensinar, deu tudo certo, só que veio a pandemia, né? Na pandemia, meu esposo pegou o Covid, ficou internado, entubado, aquilo mexeu um pouco com a minha cabeça. Nós todos em casa pegamos Covid, não ficamos mal, mas meu esposo internado mexeu um pouco com a minha mente. E aí eu não queria mais ensinar ninguém naquele momento. Mas eu precisava fazer alguma coisa, né? E não queria atrapalhar o processo da autoescola, porque tinham pessoas que iam ali. Eu sabia que para tirar carta tinha gente que juntava moeda por moeda. Pegava da avó, pegava um pouquinho do tio para tirar a habilitação. No Brasil ainda é um processo meio delicado esse negócio de habilitação, né? Sim. É caro. Sim, é caro. Não é barato. Então eu sabia, olha, minha avó me deu tanto, eu juntei com os meus tios, as pessoas foram me ajudando. Então eu sabia que era uma coisa que a pessoa queria muito.
E eu não podia trabalhar o processo dessa pessoa, então eu preferi pular fora, né? Entrei em acordo com a autoescola, deu tudo certo, saí limpa, tudo em paz. Só que eu precisava... Você dava aula para as pessoas? Na autoescola, isso. Você acompanhava as pessoas em todo o processo? Todo o processo, desde o início até ir lá no Detran fazer o exame prático, né? Muitos correram, pularam no meu colo, teve vezes que eu caí no chão, porque as pessoas passavam na prova e eu ensinava com muito amor. É difícil esse processo? Fala pra mim, então, é difícil? Esse aprende, processo... todo mundo aprende? Sim. É possível? Ai, Mari Rocha, ai, que coisa linda. O pessoal tá lá em peso aí. Tá, olha, obrigada. E ajuda aí, comenta aí que isso aí é legal. Isso, ai, obrigada. Então, esse processo... Porque você viu, assim, desculpa até Sim, te cortar, claro. mas é que você tá, eu tô te entrevistando como uma pessoa que esteve lá dentro, né? Sim. Porque pra gente é sempre uma máfia, pra mim, quem tá de fora e as pessoas vão entender o que eu tô falando, muito difícil tirar carta no Brasil. É Sim. muito difícil, Sim. difícil. Sim. Mesmo você sabendo, tem algumas coisas que o sistema não deixa você. Isso. A gente tem que ser claro e falar, né? Sim. É difícil você conseguir tirar a carta na raça, como a gente costuma falar, né? Tem sempre um sistema, tem sempre um porquê, tem sempre uma coisa a mais, uma coisa negra que no Brasil tem e as pessoas sabem do que eu estou falando. Sim. Isso é muito ruim para o país, porque você tem que estar pagando propina para um monte de coisa. Sim, infelizmente. Infelizmente. E você viveu esse mundo lá dentro. Sim. Então, por isso que eu quero... Né? Então, por isso que eu fazia questão de ensiná-los todos os... pontinho por pontinho. Eu não perdia tempo, eu ganhava tempo. Aquilo para mim, quando a pessoa saía correndo de dentro do carro e pulava no meu colo, gritando, falando passei, aquilo, a felicidade deles era minha. Então eu fazia questão de passar pontinho por pontinho de tudo aquilo, bem pouquinho, para eles entenderem por quê. Claro, tem pessoas que têm mais facilidade e tem pessoas que têm menos facilidade. Isso daí não significa que você não tenha aptidão, mas você vai aprender o processo. Então eu explicava pontinho por pontinho para a pessoa poder passar lá. E se você aprender o processo correto, você não precisa pagar nada. Não precisa pagar. As pessoas têm capacidade de ir lá e tirar na raça, e tem que ser assim. Com certeza. É deixar bem claro isso para vocês. Sim, com certeza. Então, as pessoas conseguem sim. Tá. É um processo que você tem que prestar muita atenção, né? Dirigir é uma coisa que você tem que prestar atenção. Então, aos poucos, se você focar, você consegue. Tá. Então, é o que eu falo para as minhas alunas até hoje. Ah, que linda, Maria Barros. Um beijo, querida. Eu tive aula com ela ontem. O pessoal está... Olha, que bom, que joia. Obrigada. Vamos lá. Então, aí nesse processo eu falei assim, eu vou começar a dar aula, então, fora da autoescola para pessoas que já tinham conseguido habilitação, porque eu ouvia muito ali enquanto as pessoas estavam tirando a habilitação, mas Eliana, e depois? Tá. Como que eu vou fazer o depois? Porque na verdade você tira a habilitação, é como se fosse uma faculdade, né? Sim. Você vai para a faculdade, para as pessoas entenderem, você estuda, te ensinam as bases e te jogam no mundo. Isso. No mundo louco, que trânsito é um mundo louco. Mundo louco. Né? E te jogam lá e não tem mais, aí você já não tem mais ninguém. Você tá pronto, vai. Sim. E você não tá pronto, né? Então, eu ouvia muito isso daí, mas e depois quando você não estiver mais do meu lado? E depois como é que eu vou fazer? E depois, como? Que eu faço? Por onde que eu começo? Aí foi quando eu comecei, eu não tinha o veículo, né? Eu comecei a dar aula no carro das pessoas. Tá. Só que muitas pessoas hoje não têm o veículo e querem comprar o veículo. E antes delas comprarem o veículo, elas precisam ter uma prática, porque eu vou precisar manejar aquela máquina, né? E aí eu peguei e falei assim, comecei a dar aula para as pessoas no carro delas. Só que a gente fica com aquela dúvida, né? Se a pessoa de repente der uma acelerada mais forte, se ela der uma freada mais forte, como que eu vou passar isso daí para ela e como que eu vou me portar nesse momento, né? E aí eu falei assim, não, eu vou comprar o carro.
Só que eu dependia daquilo, eu não tinha um trabalho. Eu vou comprar o carro, vou colocar o duplo comando, como eu sou credenciada pelo Detran, vou comprar o carro, enfaixar. Foi quando eu comecei o primeiro carro, Lilica Maravilha. Falei assim, o Lilica foram os meninos que trabalhavam comigo na empresa que me deram esse apelido. E eu Maravilha por causa da Mulher Maravilha. Eu falei assim, eu vou colocar um treinamento para habilitados, Lilica Maravilha. Falei, vamos lá, vamos acreditar. Aí você passa para a próxima fase, isso, que é a fase de empreendedor, né? Isso, a fase de empreendedor. Eu falei, que não é fácil, mas é possível. Como todo mundo, eu falei assim, eu vou ter que dar um salto grande, porque eu vou ter que comprar um veículo aí de 50 mil reais e pelo menos um veículo bom para eu dar aula. Não podia comprar um veículo mais barato, poderia até, mas eu queria que fosse uma coisa boa para elas e para eles. Então eu não podia ser qualquer veículo. Então eu falei assim, eu vou comprar um veículo, vou começar a dar aula. E foi quando eu comecei a dar aula. E uma pessoa foi falando para a outra, um foi falando para o outro foi falando para o outro. E assim, agora, graças a Deus... quantos anos disso aí? Agora são 5 anos. De Lilica Maravilha. De Lilica Maravilha. Ajudando pessoas a dirigir. Julie Santos, obrigada. Mulher maravilhosa, obrigada, Julie. O público tá bom. Nossa, que joia. Animado. É isso aí. Isso é bom. Obrigada às minhas meninas e aos meus meninos. O pessoal dela aí que tá assistindo nossa live, muito obrigado de coração. Já segue o chefe Paulo Silva e aperta do ladinho aí para mandar para mais uma pessoa que você sabe que precisa da ajuda dela ou que precisa de gastronomia. A gente está aqui para ajudar. Quero te pedir licença para falar do nosso patrocinador, que é a Moncoque, que é essa linha de utensílios, de panelas, facas. Aqui é tudo Moncoque, tá? A Moncoque é nossa parceira nesse projeto, porque aqui ninguém paga nada, mas a gente precisa de parceiros para ajudar. Sim. E a melhor forma de você se divulgar hoje é através da internet. Isso não tem dúvida. Ninguém tem dúvida que a internet é uma força, uma ferramenta extraordinária para você se divulgar. Por isso você está aqui, por conta da internet, né? A gente se conheceu através da internet e hoje você está aqui. Moncoque. E se você tem uma empresa com produtos e quer divulgar num programa bacana, a Casa do Chefe está aberta. Entre em contato para a gente conversar sobre isso, tá? Chegamos na parte do empreendedor, que não é uma fase tão... Como perder o medo de dirigir? Olha lá, tem pergunta para você, vamos lá. Sim. Né? A gente chegou na parte do empreendedor, que não é tão fácil, mas é possível. Sim. Acho que muda a chave da pessoa quando a pessoa começa a empreender, né? Eu vivo dizendo isso para você, se você tem um talento, se você sabe fazer alguma coisa, você consegue sim sobreviver com o talento que você tem. Qualquer talento. Qualquer talento. Se você tiver fé, se você tiver determinação, força de vontade, não vai ser fácil. Você não vai ser uma Lilica Maravilha amanhã, nem vai ser um chefe Paulo Silva amanhã. Mas se você tiver perseverança, determinação e não desistir, eu tenho certeza que você é capaz. Sim. Né? Isso é muito legal. E é muito interessante a gente poder passar essa parte de empreendedorismo para as pessoas, porque às vezes as pessoas ficam com medo. Sim. Né? É assustador, né? Você assustador, sim. E não ter onde ir buscar o seu pão. Isso. Você sabe que você tem que se virar. Tem que se virar. E eu tinha que me virar com alguma coisa, né? Ou senão eu voltaria para o ramo da autoescola, ou voltaria para o ramo de dirigir um caminhão, dirigir um ônibus, qualquer coisa que eu soubesse fazer. Então eu tinha que arriscar. Falei, e agora? Eu tenho aí várias prestações para pagar, como todo mundo, de um veículo. Tenho que fazer um seguro bom, porque eu tenho que deixar as minhas alunas seguradas e eu também. São vidas, né? E as pessoas que estão à volta também. Então eu tinha que investir nisso. E aí foi quando eu investi no carro e começaram uma a divulgar para outra, uma a falar para outra, uma pessoa começou a conversar, uma falar para outra e assim foi. Cachorro. Isso. E aí começou essa... Aí o que eu faço? Eu tenho vários colegas, eu tenho colegas, instrutores, que dão aulas nas autoescolas hoje, que são os meus queridos, e eles me ajudam demais, muito, com indicação. E uma pessoa que fez aula comigo indica a outra. E aí eu fiz um perfil no Google Maps, e todas as vezes que a pessoa termina uma aula eu peço para ela uma avaliação, mas ela tem que ser sincera de falar. E muitas pessoas me encontram pelas avaliações, e quando elas vêm ter aula comigo, elas
gostam, a gente se diverte muito na aula, além de aprender, né? Porque eu preciso deixar a pessoa, para ela conversar de tudo que ela precisa conversar, preciso deixar ela leve porque o trânsito já é muito pesado, né? As pessoas hoje, elas estão dirigindo, não tem mais empatia. Então, quando tem uma pessoa aprendendo, a gente tem que deixar ela livre, tem que deixar ela solta, para que ela faça aquilo e perca o medo de dirigir. Então, como perder o medo de dirigir? Já entramos na pergunta aí, né? Exatamente, como perder o medo de dirigir? Ficando tranquilo, né? Não é fácil, a maioria das pessoas tem um trauma, tem um acidente, ou aconteceu alguma coisa, ou às vezes não tem todo o apoio necessário, aquela rede de apoio necessária para ela poder fazer aquilo, porque muitas pessoas, elas precisam de um empurrão, né? E elas precisam acreditar em si, e é o que eu faço todos os dias. Eu falo, não, você pode, você consegue, você arrasou, tá ótimo, tá perfeito, nem que não esteja 100%, mas hoje você está 90, amanhã 91, 92 e todos os dias, cada dia você vai melhorando. Só não pode parar, não pare. Então, para perder o medo de dirigir, você tem que dirigir. E isso daí só na prática. E é assim, todos os dias. Dirigir e comer pode? Dirigir e comer pode? Pode. Pode. Eu tô do lado do chefe. Como Hoje que pode, né? Pode. Quais são os maiores traumas que você vê que as pessoas param de dirigir, mesmo tendo habilitação, e aí do nada, como que é esse bloqueio? É um bloqueio, né? Isso, é um bloqueio. Algum acidente, Tá. mesmo que ela não esteja no volante, alguma coisa que tenha acontecido, talvez que tenha passado na frente dela, ela tenha visto, algum familiar, alguma coisa assim que tenha acontecido, ou uma batida, né? Até não um acidente grave, mas bati no carro da frente, ou bati no carro que estava estacionado, ou bati num muro, ou bati em algum lugar, encostei o veículo em algum lugar, isso gera trauma, né? E aí, aquilo ali, todas as pessoas que estão começando a dirigir, que saíram da autoescola agora e que querem começar a dirigir, todo mundo vai cometer um erro. A gente não é perfeito, né? Exatamente. Nós não somos perfeitos. A gente vai fazer alguma coisa e assim, Como ser humano, nós não somos perfeitos. Isso. Não tem jeito, Entendeu? né? Uma profissão Então, que não devia errar e erra é médico. Exatamente, não é Deus, né? exatamente. Então nós não somos totalmente perfeitos. Nem o médico que estuda todos aqueles anos, né, e que faz que não poderia errar, acontece. Ele é um ser humano antes de tudo. Exatamente. Então nós cometemos erros, sim, mas só que nós vamos corrigir os nossos erros, né? Então pode acontecer um erro, a pessoa encostar num carro, bater num carro parado, pode acontecer alguma coisa e a pessoa ficar com aquele trauma. Esses são os maiores traumas. Quando a pessoa bate num carro, é difícil alguém que tenha falado que encostou em alguém, né? Mas não bater num carro, do lado, na traseira, levar um retrovisor, fazer qualquer coisa assim, a pessoa já fica. Esses daí são os maiores traumas. E aí, como que você lida com esses traumas? A pessoa chega pra você traumatizada. Isso. Tremendo, não pega no volante. Sim, eu tenho nesse nível. Eu tenho alunas que as mãos soam, né? A maioria as mãos soam, elas já sentam, já ficam apavoradas. É mais ou menos como você chegou aqui. Isso, mais ou menos como eu cheguei aqui, apavorada na minha primeira live. Meu Deus, o que eu faço? O que eu falo? Falei pra ela, fica calma, fica calma. Isso. Estou com um homem elegante aqui do lado, gente. Obrigado pelo elegante. Obrigado então eu falei assim, e agora? Eu dou risada, não dou, né? O que eu faço? Fico quieta, porta, falo, né? Eu acho que tem que sorrir sempre, porque o sorriso abre portas. Isso. E eu acho que não é só dirigir, é tudo que você vai fazer a primeira vez. E aí você tocou num ponto muito importante, que é a empatia, né? Sim. Que as pessoas sabem o que usa bastante a palavra, mas não usa a ação. De ter a empatia, né? É hipocrisia, né? Porque as pessoas estão começando, né? Isso. Eu venho de um mundo de cozinha, que não é um mundo tão fácil, que é um mundo que relativamente se aprende com gritos, né? Ou se aprendia com gritos. E hoje eu tô do lado de cá, do lado de informar, de entreter, do lado de ensinar.
Eu vejo que com grito ninguém aprende nada, pelo contrário. Sim. O grito ele só traumatiza as pessoas. A gente aprende as coisas com amor, com dedicação, é olhando no olho e falar, não, eu sei da sua dificuldade, eu já passei por isso. Por isso que eu falo para muita gente, quer aprender alguma coisa, aprende com quem já fez. Né? Sim. Aprende com quem viveu isso. Né? Aprende com pessoas que realmente sentiu na pele, porque ela vai ter esse carinho, porque ela passou. E tirar a carta, você tem que aprender com uma pessoa que já passou por tudo isso, porque o processo é delicado. Sim. Né? Porque para quem está do meu lado dirigindo, parece tudo muito simples. Sim. Tudo muito simples, é automático. Dirigir é uma coisa que depois que você aprende é automático. Sim. Você vê o farol, você passa a marcha, você faz tudo, é automático, está dentro do seu cérebro, é automático. É um monte de coisa que é automático. Mas eu acredito que para a pessoa que está começando, não seja tão automático. Não é automático. Não é. Então, como que eu costumo deixá-las e deixá-los, né? Sim. Porque eu não dou aula só para meninas, mas eu dou aula para meninos também. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Então aí, tudo aí na live. Isso. Então, quando eu fui enfaixar o carro, o meu treinamento sempre foi treinamento de todos. Legal. Né? Então, para todos. Porque às vezes os meninos também precisam desenvolver a habilidade na direção muito mais do que as meninas, às vezes por algum trabalho, alguma coisa que seja exigido deles, e aí eles vêm me procurar também. E aí, não, você só dá aula para mulher? Não, eu dou aula para meninos também, para vocês se desenvolverem também a direção, porque não é coisa, né? Não é coisa só de meninas. Não, pelo contrário, eu acho que isso aí tem que mudar. A gente precisa mudar esses mitos, que homem não tem medo de nada, que homem não chora, porque homem é um ser humano igual qualquer outro, né? A gente tem. Isso. Não podemos deixar o medo dominar tudo. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Sim. Com certeza. Tudo é passageiro, menos o motorista. Menos o motorista. Tirando o motorista, o resto é tudo passageiro. Então, eu costumo conversar com elas e falar, nas primeiras aulas, né? Eu costumo perguntar quanto tempo que a pessoa está sem dirigir e se houve alguma coisa, se aconteceu alguma coisa que deixou ela daquele jeito. A primeira aula não bate-papo. A gente conversa, mas também a gente já vai dirigir. Já entra dentro do então carro. Durante as aulas a gente vai conversando. Na verdade, por isso que eu gosto de ler muito, porque eu gosto de conversar sobre diversos assuntos. O meu público é muito diversificado, né? Então eu tenho aí pessoas que são engenheiros. Eu tenho pessoas que são que têm assim um alto grau de conversar muito bem, de falar muito bem. Então eu tenho, e também tem pessoas que são simples, que falam do modo simples, tímidas, e que também não. Tem pessoas que falam, que se explanam e põem para fora aquilo, e tem pessoas que não, que eu vou tirando aos poucos. Mas o que eu faço nas aulas? A gente senta, conversa, e nessa conversa eu já vou explicando. Eu explico para ela primeiro, eu faço primeiro o que ela vai ter que fazer, e depois eu coloco ela sentadinha lá do meu lado e vou explicando para ela tudo o que ela tem que fazer. São diversas, como elas falam, tem que fazer tudo isso, é muita coisa ao mesmo tempo. Mas depois fica automático. Mas depois, mas eu falo, calma, esse é só o primeiro dia. Depois você vai vendo que você vai ficando mais solto. Cada dia você vai ficando mais solto. Tanto que eu falo para elas, olha, vamos fazer uma aula seguida, vamos fazer cada um dia após o outro seguido para que você pegue bem. Porque no primeiro dia você vai se assustar, no segundo você vai ficar mais leve, no terceiro você já vai se soltando, no quarto você já vai ficando de boa. Quando você vê, você está me levando. Então a pessoa fala, eu estou de boa, o motorista agora é você. Né? Então elas vão se soltando, vão fazendo tudo o que é necessário fazer na direção, e eu vou ensinando assim, conversando. Aí a gente fala mal do marido, né, do marido delas, fala alguma coisa, conversa sobre isso. Olha, eu conquistei isso. Olha, Eliana, isso daqui é um passo para eu conquistar uma coisa grande, e a felicidade deles é a minha. Legal. Então por isso que eu acho que todas as pessoas... Olha lá, olha só. Lu. Tá vendo? Tem ali, gente. Olha, Lu Araújo. Graças a ela, hoje eu não tenho mais medo de dirigir, tá vendo? Sim, olha. A Lu. É gratificante, né? Sim, a Lu é uma pessoa que ela chegou com bastante medo, né? Muito medo. E ela ganhou um carro. Que legal. Então ela Parabéns. Então ela precisava. Tem que dirigir. Ganhei o carro, vamos dirigir. Aí foi quando nós começamos
a ensinar, falar para ela. A minha filha, quando eu estava dando aula no carro automático, começou a ensiná-la. E olha, trabalho é bem divulgado, as pessoas ainda não sabem que existe, ou acham que tem só a parte da autoescola e não sabem que tem esse apoio depois. Você acha que já vou emendar outra pergunta. Sim. Você acha que esse apoio, a autoescola deveria dar esse apoio, deveria entrar como um treinamento pós? Eu tenho falado isso pelo pós-venda de algumas empresas, sabe? Sim. E até do meu trabalho mesmo. Pô, é tão legal quando eu termino um evento, no outro dia eu ligo pro cliente e falo, e aí, deu tudo certo? Foi bacana? Você se satisfez? Né? Eu acho que falta isso, né? Falta. Às vezes a gente não tem, o empresário, o empreendedor, o dono da empresa, ele não tem um pós-venda legal. Não. Eu captei o cliente, eu vendi e acabou. Sim. A autoescola é assim, né? Eu captei o cliente, Sim. Não, eu fiz tudo para ele ali enquanto ele não tinha carta. O primeiro contato é muito interessante, né? Porque eles fazem tudo no primeiro contato e depois te larga. Então, esse pós, né? Treinamentos, a autoescola não deveria ser. Sim, eu acho que seria um nicho muito legal de se explorar. Tem autoescolas que eu até indico para as pessoas poderem tirar a carta lá, que as pessoas são espetaculares, né? Tá. Então, eu talvez pelo fato de que tirar a habilitação tem muitos processos, né? Tem o processo CFCA, onde você faz a escolinha, depois tem o processo CFCB, onde você vai fazer aula prática. Por causa que dessa burocracia, de muitas coisas que tem que se fazer, talvez não se tenha pensado nisso, né? Mas depois, esse nicho, eu como treinadora de habilitados, já comecei a explorar, né? Eu vou conversando, eu vou fazendo essa parceria com essas autoescolas que indicam o meu trabalho também. Olha, eu não faço treinamento habilitado aqui, mas eu indico a Lilica Maravilha. Eu não faço treinamento habilitado aqui, mas ela é ótima. Eu não faço aqui, mas eu indico ela. Então, algumas autoescolas eu já tenho conversado sobre isso e elas têm indicado o meu trabalho. Muito bom. Então, isso é bom para mim também, porque quando a pessoa fala, olha, mas você não tem autoescola? Não, eu não tenho, mas eu indico essa autoescola para você ir fazer a sua habilitação, porque são pessoas que estão lá que vão te dar todo o suporte no processo, o que é um processo longo, né? Sim. Hoje tem pessoas que demoram um ano para tirar uma habilitação, de acordo também com o seu trabalho, com as coisas, porque ela tem que disponibilizar um tempo para ir lá, e todo mundo sempre está fazendo alguma coisa, ou está estudando, ou está trabalhando o dia todo, ou só tem um tempo de sábado. Tem todo aquele processo que demora um tempo, entendeu? E são 9 dias de escolinha seguidos, depois você vai fazer a prova, então é um processo longo. Mas eu já tenho conversado sobre isso com as autoescolas, entendeu? E a maioria, quando sai da autoescola, não sai pronto, né? Tem melhor carro para iniciar? Iniciante dirigir? Sim. Eu acredito que se a pessoa, de acordo, porque eu pego um carro, o meu carro é um Kwid, né? Não fazendo propaganda do carro, mas o meu carro é um Kwid. Se a pessoa pegar um carro pequeno, que eu acho que é mais fácil. Um carro maior, ela vai ter um pouco de dificuldade para poder desenvolver a direção. É claro que um carro maior é muito legal, é da hora, mas para quem está começando, um carro pequeno seria o ideal. Entendeu? Deixa até a pessoa mais confortável. Deixa a pessoa mais confortável. Do que um carro pegar pequeno. Um monstrão. Isso, pegar um monstrão, isso. Legal. Um carro pequeno para iniciar depois que você aprende, você dirige qualquer coisa. Depois que você aprende, você pega qualquer coisa. Isso. Mas eu acho que é isso. Isso, é sobre isso. É sobre isso. Cozinha alguma coisa? Chegou a minha hora, né? Isso, Cozinha? Toca o fogão? Não, muito obrigada. Pula essa parte. Pula essa parte. Pula. Essa parte é comigo. Eu dirijo muito bem essa parte e para dirigir eu sou um cara cuidadoso, né? Minha filha Giovana sempre tira o sarro quando eu vou estacionar no prédio por aí, quando eu vou fazer meus eventos, que eu dou 20 ré. Mas eu falo para ela, eu dou 20 ré, mas eu não amasso o carro. Isso. Porque as garagens de apartamento é covardia, né? Bem apertado. Não aquilo ali é para instrutor mesmo. Isso, né? E também tem parte diferente, né? Porque eu conheço gente que é manobrista e manobra muito bem, mas ele não dirige muito bem. Isso. São coisas diferentes, né? A mesma coisa na gastronomia também. Tem gente que acha que um chefe de cozinha faz tudo. Não, a gente não faz tudo. Cada chefe tem sua modalidade que a gente domina. Particularmente, eu sou chefe de cozinha quente, né? E empreendedor.
faço eventos gastronômicos na casa das pessoas, além de ter esse programa maravilhoso onde eu conheço pessoas igual você. Vou fazer pra gente hoje um penne, tá? Uma massa da Barilla, gosto de usar da Barilla, não que a Barilla não me dá nada, mas é a melhor. Então, quando é bom, a gente fala, né? Sim, claro. Se você tem um produto bom, a pessoa vai falar do seu produto mesmo sem você pedir. Isso é fato. Igual ela falou do Quid. Porque sim. ela acha que é bom. Sim. Né? É isso aí. Então, vamos lá. Enquanto eu vou cozinhando aqui, você vai falar um pouco mais sobre essa parte aí das pessoas, né? De tirar a carta, que tá interessante, né, Tete? Sim. O pessoal tá gostando bastante. Sim. Tem bastante aluno. Sim. Quanto tempo dura com você um aluno, mais ou menos? Então, eu costumo falar para a pessoa que está muito tempo sem dirigir, 5 anos, acima de 5 anos, que está acima de 5 anos de dirigir, pelo menos para ela fazer umas 10 aulas. Tá. Né? 10 aulas de quanto 10 tempo? aulas, 50 minutos por cada aula. Tá, Né? tá. Então, 2 aulas por dia. Eu costumo falar para a pessoa assim, olha, faça pelo menos 2 aulas por dia, que dá 1h40. Né? Faça 2 aulas por dia, porque só da gente conversar, a pessoa já passou um tempinho. Tá. E aí faça 2 aulas por dia. E quando é dentro do carro, o tempo passa rápido, né? Dentro do carro o tempo passa rápido. Então, eu acho que a primeira aula deve ser sofrida, mas depois que a pessoa pega gosto, né? Deve ser mais ou menos isso, né? Isso, exatamente. Então eu costumo falar para a pessoa assim, olha, faça, eu não gosto de impor as coisas, porque eu já ouvi, né, experiências que a pessoa quer me impor 25 aulas, quer me impor 30 aulas, quer me impor tanta quantidade de aulas. Tá. Eu não imponho uma quantidade de aulas, porque eu sei que todo mundo está correndo atrás do seu, né? Então, para ela, às vezes ela tem o sonho, mas ela não tem o dinheiro, o capital. Então, olha, vamos fazer essas aulas, e se você estiver bem, beleza. Tá de alta, né? É isso aí. Isso. Vai dirigir. Isso, como a Lu vai dirigir, como muitas outras, Juliane está dirigindo. As pessoas, tem muitas alunas minhas que eu converso com elas e eu falo, olha, teve uma aluna, Eliane, que foi bem interessante, que ela falou assim para mim, com quantas aulas eu saio dirigindo? Aí eu falei, olha, eu recomendo para você, mas eu não vou fazer uma avaliação? Não. Com quantas aulas eu vou sair dirigindo? 10 aulas. Eu vou te falar 10 aulas. Isso é legal. Quer dizer que a pessoa lá não tem uma prova. Não. Né? Não tem avaliação. Você não vai cobrar nada. A avaliação que eu vou fazer é ela sentando no volante. Tá. Ela vai sentar do meu lado. Eu vou ver o que ela necessita e eu vou falar para ela. Tá. Né? Eu não vou chegar a falar com grosseria. Tá. Não vou gritar. Tá. Porque o que você falou, quanto mais amor nós tivermos, melhor. E eu acho que todos esses ensinamentos feitos com amor, eles, mesmo que a pessoa não tenha aquela aptidão, ela vai criar uma aptidão por causa do amor, né? Então, tudo feito com amor e com carinho gera frutos. A gente vem de uma geração, eu venho de uma geração que muitos professores diziam que a gente nunca ia ser alguma coisa. Exatamente. Né? Isso. A cozinha mesmo, eu já ouvi de chefes, você nunca vai ser um chefe, você nunca vai ser um cozinheiro. E aqui estou eu. Desculpa, você, ó. Se fudeu, papai. Isso. Né? Tô eu aqui para provar para você que quando a pessoa quer, ninguém para. Exatamente. O ser humano, ele é imparável. Se ele quer, ele vai conseguir. Sim. Não vai ser ninguém que vai falar, não, você não serve para isso. Esquece. Sim. Ninguém vai chegar aqui em você e vai falar assim, você nunca vai dirigir uma carreta. Não existe. Se você quiser dirigir a carreta, você vai dirigir a carreta. Sim, com certeza, né? com certeza. Você vai, é só você querer. Isso. Então, é o que eu falo para elas desde o primeiro dia. Olha, Mari linda, Mari, minha filha, um beijo. Tá vendo? Tá gostando, Mari? Tá. Da próxima vez, traz a Mari aqui pra vou gente trazer conhecer, a Mari. o esposo, vem com todo mundo. Sim, muito obrigada. Casa do Chefe é toda terça-feira, aqui o papo é diferente. E aqui você pode vir trazer seu convidado, seu amigo, se a pessoa é empreendedora. Acho que é um espaço legal para empreendedores, porque não é fácil ser empreendedor no Brasil. Não, a gente sabe que não é fácil. É todo mundo contra a gente. Sim, todo mundo contra. É todo mundo contra. Sim, todo mundo contra. Sempre é todo mundo contra. Na verdade, as coisas que nós vamos fazer na vida, né, é o que você falou. Quando você está na escola, o professor já falou, você nunca vai ser ninguém. Nunca vai ser ninguém. Entendeu? Não adianta você ficar persistindo nisso daí, porque você não vai ser.
né? E eu começo pelo contrário. Não que eu queira ser diferente de ninguém, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu aprendo todos os dias com todo mundo, com todas as pessoas que sentam do meu lado e que convivem comigo, eu aprendo com elas. Então, todos os dias quando eu acordo, eu tenho um aprendizado a seguir. Então, eu não sou melhor do que ninguém. Não é porque eu tenho carta de carreta que eu sou a melhor, a bambambam. Eu não sou, não é por causa disso. E eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou ali para aprender e para ensinar. Eu aprendo muito com elas, todos os dias com eles também. Eu sempre estou aprendendo alguma coisa. Dirigir não depende só da gente, né? Não às depende. Vezes a gente está dirigindo tão certinho, principalmente Isso. eu que sou da noite, então esses dias eu tava pensando, falei, pô, tem tanta gente louco, saindo louco por aí. Tem. Mas às vezes você vem direitinho ali na sua, devagarinho, os caras... É isso, passando com tudo. Loucura. Então a primeira coisa que eu falo, é interessante esse assunto que você tocou, porque a primeira coisa que eu falo quando elas sentam no banco onde eu estou, que você vai dirigir para você e para os outros. Nunca é só para você. Nunca é só para você, a não ser que a gente esteja em outro planeta, né? Aqui não dá. Né? A pessoa fala, mas no interior é tão bom, mas a gente não mora no interior, nós moramos na capital. E mesmo no interior você não está sozinho. Mesmo no interior não estamos sozinhos, sempre tem alguém. Sempre vai ter alguém atrás, na frente, do lado. Isso, sempre vai ter. Chefe, Nath Ribeiro, chefe, cozinha. Obrigado. Obrigado, chefe. Isso aí já são meus alunos. Aí já são seus alunos, né? Já são meus alunos. Amanhã, amanhã a gente tem aula, depois eu vou deixar lá no Instagram, porque toda terça-feira tem a Casa do Chefe, toda quarta-feira eu dou uma aula de 1 hora para ajudar pessoas que querem viver da sua paixão, que querem ser personal chef, que querem ganhar dinheiro no ramo da gastronomia e não sabem como começar. Eu ajudo essas pessoas de grátis, com maior amor e carinho. Então amanhã a gente tem aula das 8 até as 9. Um bate-papo sempre descontraído, direto, olhando direto no olho deles e tirando dúvidas e ajudando. Acho que é uma maneira da gente ajudar o próximo. Sim. Né? Então, aí eu sempre falo para elas essa parte, né? Sim. Que a gente não dirige para nós sozinhos, dirigimos para nós e para os outros. Então, nós vamos encontrar todos os dias pessoas bem-humoradas, né? Pessoas que acordam sorrindo e pessoas que estão mal-humoradas, né? Aquelas pessoas que dormiram de calça jeans, por exemplo, né? Tem esse ditado. Estão mal-humorados, isso. Minha mãe sempre falava. Não durma de calça jeans. Aquelas pessoas que dormiram de calça jeans, né? Que não conseguiram, tudo apertado, acordaram tudo marcada e estão mal-humoradas. E é natural também, né? A gente, eu fico vendo quando eu pego um ônibus ou um metrô, eu paro para pensar, falo, mano, cada ser humano ali tem uma vida, uma história. Uma história. Tá passando por um momento, por um processo. Então quem é a gente para julgar? Né? Às vezes o cara tá com pressa porque ele precisa salvar alguém, ou porque ele tem que chegar naquele horário. Cada um tem a sua história, a sua trajetória. Então a gente se colocar no lugar do outro é muito legal, é muito importante fazer um exercício, não é fácil. Né? Também não sou com hipocrisia aqui dizer que é fácil. Não. Porque dá vontade de xingar. Dá. A desgraça só vive correndo. Né? Motoqueiro é bibi. Eu fico brava. Isso. É natural. Mas a gente deveria fazer um exercício de se colocar no lugar das pessoas, porque às vezes as pessoas realmente estão precisando. Sim. Não é fácil. Não é fácil. Empreender não é fácil e lidar com o ser humano não é fácil. Lidar com o ser humano também não é fácil. Então eu costumo falar isso para elas. Quando você senta aqui, você vai dirigir para você e para os outros, né? Então você vai sempre estar de olho em tudo. Tem dica para dirigir carreta? Tá vendo? Tem dica para dirigir? Essa foi boa. Tem dica para dirigir carreta? O pessoal já quer. A carreta hoje ela está automática, né? Então a carreta tudo já é automatizado. Vai ter que fazer a mesma coisa que faz quando você dirige um veículo pequeno. A única coisa é que você vai ter que ter o dobro de atenção, né? Infelizmente, uma carreta ela pode provocar acidentes sérios, né? E pelo tamanho as pessoas às vezes desafiam, né? Infelizmente, então. Você chegou a dirigir carreta? Sim, dirigir carreta. Sofreu preconceito? Sim, muito. Sério? Sim. Uma mulher no volante? Uma mulher no volante, perigo constante? Eu queria dizer, foi ela que disse, eu não disse nada. Não acho, eu acho que as mulheres Olha, são mais até atenciosas, hoje, não.
até hoje, mesmo quando eu estou sentada no carro de treinamento, quando eu termino uma aula, que eu estou indo para casa, sempre as pessoas, elas vem uma mulher no volante e elas falam: "Ê, Dona Maria, vai pro tanque". Ainda tem isso? Tem. Pensei que não Ainda tinha, tem aquele cara que vem bravo, porque a mulher tá dirigindo. E aí ele quer passar do lado e quer competir com a mulher na direção. Ele quer competir, ele quer passar na frente. Ainda tem muito, principalmente quando ele vê que é uma pessoa, uma mulher. Teve um que falou assim: você ensinando outra mulher, isso aí não vai dar certo. Foi. Nossa, eu já ouvi. Eu já ouvi cada absurdos no trânsito. Agora, assim, a gente não que entende, não que esses absurdos não tem desculpa, né? Não tem gente que é mal educada e tá tudo certo. Isso aí faz parte da cultura dele, né? Não significa que todas as pessoas sejam assim. Já mudou bastante, sim. Mas é que no início, acho que lá, quando a gente nasceu há uns tempos atrás, que eu também tenho quase sua idade parecida. Isso, por isso que eu já falei a idade. Então, a gente foi treinado para ser assim, né? Sim. E hoje em dia a gente tem que ser destreinado. Isso. Meu pai comprava um carrinho, falava que carrinho é brinquedo de homem, boneca é brinquedo de mulher. Sim. E isso, para sair da gente hoje, demora, não é fácil, né? Então, primeiro que a pessoa tem que querer aprender. Sim. Né? Primeiro você tem que querer aprender. Isso. Não cabe mais esse tipo de brincadeirinha, não cabe mais. Não. Assim como não cabe preconceito de forma alguma. De nenhum jeito. Só que a gente tem que se reeducar. Né? Eu vivo todo dia me reeducando, aprendendo, porque eu também sofri esse mesmo preconceito, porque cozinha é lugar de mulher. Não é lugar de homem. Nunca foi lugar de homem. E o lugar da pessoa é onde ela quiser. Exatamente. E eu falo, tanto o lugar da mulher quanto o lugar do homem, é onde a pessoa quiser. Só que no Nordeste, lá onde eu nasci, quando você via. Tanto que na cultura nordestina, minha mãe faz a comida, põe no prato e chama meu pai para comer. Até hoje ela vive essa cultura. A cultura dela, não é que tá certo ou errado, é a cultura. Quem erra mais no trânsito? O quê? Carro, moto ou perua? Ou perua. Aí a briga é boa, né? A briga é boa. Na verdade é assim, eu percebo todos os dias, enquanto eu estou ensinando, que tem muitos motoqueiros, né? Existem os motoqueiros e os motociclistas. Sim. Né? Os motoqueiros e motoqueiros e motociclistas. Tá. Né? Existe aquele cara que pega a moto e vai para o trabalho, não está competindo com ninguém. Meu caso. Isso, que anda de boa, que sinaliza, né? Meu caso. Porque a moto tem um sério problema com a seta, né? Que não sinaliza mais. Eu não sei porquê, quando eu vejo uma moto dando certo, eu acho até bonito. Eu e o teto, 2 LED. Isso é legal. Mas não é só moto também. Não. Tem o carro também. Tem muito motorista sem educação. Agora, a perua, se for uma perua que estiver transportando pessoas, né, que seja um veículo de transporte de passageiros, infelizmente eles também pecam um pouco. Né? Na verdade, é o que eu te falei, ninguém é perfeito. Se a gente for colocar, eu sou certinho, não, eu não sou certinho. A verdade é que a gente todo mundo vai ter uma dificuldade. A gente sai da escola muito despreparado. E as pessoas te jogam no mundão, aí você tem que dar conta. Não é só nesse negócio de dirigir, não. Na gastronomia também é assim, fez a faculdade, vai lá. E as pessoas não estão prontas ainda. Precisa amadurecer. E por outro lado, a gente precisa ganhar dinheiro. Então eu entendo muito motoqueiro às vezes também, porque o cara tá ali no seu... Não teve treinamento. Tá no corre, Tá no corre, né? Tá no corre e não teve o treinamento, né? Ninguém treina ninguém pra nada. Não. Ninguém se coloca no lugar dele. Pega a moto aí, a primeira pra baixo, a segunda pra cima, vai entregar não sei aqui, não sei aonde. É muito louco isso. Então precisava ter esse treinamento. E aí a parte do treinamento cai nessa parte de você entrar, da gente entrar, de outra pessoa que treina, mas que tem custo. Que a pessoa não quer investir isso. Ele acha que é bobeira, que ele já sabe tudo. Né? A gente não tem um amparo do governo, ninguém ajuda ninguém a nada. E aí o cara
Aí, por exemplo, esses dias eu trouxe uma menina da moto aqui, pra você fazer um treinamento de moto é caro. Sim. Tem que ir lá no autódromo, né? Não é em qualquer lugar. Sim, sim. Custa caro e a pessoa às vezes não tem dinheiro. Sim. E aí você tem que se colocar no lugar da pessoa. Às vezes a pessoa quer fazer o treinamento com você, mas não tem a grana. Isso é muito louco, né? Por isso que eu te falei que eu não imponho que a pessoa faça inicialmente as 10 aulas. Então eu falo, olha, faz esse pouquinho enquanto você tem... 55? Isso. Passa rápido, você viu? Faz esse pouquinho enquanto você tem. Pelo menos você inicia. Depois você vai continuando. Dá continuidade. Isso. Deixa o seu Instagram pro pessoal lá, que é importante. Isso. Já tá quase com 1 hora de live. Nossa, olha só. Passou rápido. Passou rápido. O Teto falou que era rápido aqui. Todo mundo aqui, quando chega aqui, fala, nossa, tô preocupado. Mas já passou, tava tão bom. O meu Instagram e o meu Facebook é Instrutora Eliana Bueno. Eu tenho um perfil no Google Maps, que é Treinamento para Lilica Maravilha. Essas são as minhas redes sociais. Nesse treinamento para habilitados de Lilica Maravilha, que é no Google Maps, eu peço para as pessoas fazerem a avaliação. E aí elas avaliam, e aí eu já tenho lá 152 avaliações positivas. Isso é bom, importante. Com algumas estrelinhas, isso é bom. Isso é bom. E eu fico muito feliz de todas essas avaliações, porque isso daí, essas coisas que acontecem todos os dias é o que me move. E quando elas me mandam um vídeo dirigindo, que legal. Fui na rodovia, fui não sei na onde, fui na casa do neto, fui no mercado, estacionei, fui levar minha filha na terapia, fui no médico, fui no mercado, fui fazer aquela pequena coisa que ela acha que ela não conseguia. Quando elas me mandam um vídeo, eu fico muito feliz. Aí você pira como... Não, aí tem vezes que eu começo a chorar, porque eu choro demais. Isso é bom que a gente vê amor no que você faz. Nossa, a felicidade de todas elas e de todos eles é a minha. E quando eles também falam, comprei um carro, olha a foto. Eu adoro, legal. Nossa. Então manda foto dos carros que vocês compraram. Manda a foto dos carros que vocês compraram. É isso aí. Manda os vídeos, continua mandando que a gente compartilha para que mais pessoas, cada vez mais, peguem amor e percam o medo de dirigir. É isso aí. Casa do Chefe é toda terça-feira, aqui o papo é diferente. Terça-feira que vem a gente tem um convidado especial, que é um artista que vai fazer caricatura sua ao vivo e a cores, né? Terça-feira o Teto me abandonou, não vai estar mais comigo, mas tudo bem, a live vai acontecer. Quero agradecer a todos vocês, o nosso patrocinador Amon Coque, quero agradecer ao Teto que está comigo nesse projeto sempre. É caro, mas é bom. Se você precisar de vídeo de qualidade, foto, entre em contato com o THT Filmes, o melhor que tem na Zona Sul e em São Paulo inteiro. É dele, todos meus vídeos, fotos, tudo que vocês veem aí. Meu também. Dela também. E de todo mundo, ele conhece todo mundo conhece o Teto. Lilica Maravilha, é um prazer mesmo te receber. Obrigado, você tem um astral muito bom, passou muito rápido. Isso. A gente vai comer porque a comida não pode esperar. Isso. Eu vou te servir. O Teto vai fazer um videozinho ali seu, da gente te servindo e comendo. E até terça-feira, quer deixar suas considerações finais? Então, eu agradeço, né? Foi uma honra. Agradeço ao Teto por ter feito essa ponte, né? Agradeço a você pela honra de estar me servindo. Agradeço a todas as minhas alunas que viram a live. Muito obrigada por todos os comentários. Agradeço a todos, aos meus colegas instrutores. Um beijo. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada mesmo. Sem vocês eu não sou nada. A live vai ficar gravada, tanto no meu perfil quanto no seu. E a gente vai comer porque essa é a melhor hora. Essa é a melhor hora. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, até a próxima, gente. Tchau. Obrigada.